Bom dia, gente. O meu nome é Leila, eu sou professora da Universidade Federal de Lavras e também colaboradora da startup AgroAqui. E hoje, nesse vídeo, eu vim falar para vocês sobre essas lesões corticosas que estão aparecendo para todo lado nas cascas da pitaia, né? Então, os produtores estão me procurando com muita frequência, mostrando esses sintomas. Então, aqui, o senhor Márcio me mandou fotos, né, dos problemas que ele está tendo nos frutos dele. Aqui o senhor Eduardo me mandou fotos também relatando o mesmo problema. A senhora Conceição, né, nós fomos até a propriedade dela para avaliar. Nós recolhemos frutos no ano passado, na safra passada, mas lá no laboratório não conseguimos identificar mais inseto nenhum, porque nesse ponto já não tem mais, né? Nós teríamos que pegar a flor e o fruto jovem. Mas era final de safra, nós não tivemos oportunidade no ano passado. Nesse ano, nós já fizemos isso, nós coletamos flores jovens e frutos, flores, né, e frutos jovens. E aí sim nós conseguimos identificar os insetos. Aqui também o senhor José, né, relatando, mostrando fotos do mesmo problema. O senhor Márcio com o mesmo problema. E aí o professor Bruno Sardinha, também da Universidade Federal de Lavras, que é entomologista, ele se deparou com esse artigo e me mostrou, né? E ele está nos ajudando com essas identificações desses insetos. E essas são as mesmas lesões que a gente tem visto dos relatos dos produtores. Essa é mais uma imagem do artigo, né, que mostra lesões por ataque de trips. Isso vai de encontro ao que nós encontramos também na universidade. Então, as amostras que nós recebemos dos produtores, né, das flores e frutos, né, nesse ano, tinham trips. Agora está sendo identificada a espécie, mas também tinha ácaros, né, e outros insetos. Mas, né, como a gente tem esse artigo para nos embasar, então nós acreditamos que a lesão seja realmente causada pelo inseto trips. Então, no artigo, gente, foi observado 3 espécies de trips atacando pitaia, né? Então, trips são esses insetos que vocês estão vendo na imagem, eles são minúsculos, né? Tem 1,5 milímetros de comprimento. O aparelho bucal deles é perfurante sugador. E os adultos, eles são alados, ou seja, eles têm asas, né? Asas muito delicadas. E além dos danos causados, né, que a gente vê na pitaia, há também a possibilidade deles serem transmissores de viroses, pois em outras culturas eles transmitem virose, né, no tomateiro, em várias outras. Existe vírus atacando pitaia, que é que a gente identificou também, que é o vírus do cacto X, mas não há relação desse vírus com trips ou outros insetos, e sim com transmissão mecânica. Mas podem existir outros vírus que a gente desconhece, né, e que podem ser transmitidos. Então, pulgão, cochonilha e trips são insetos que a gente tem que acender a luz vermelha, porque eles são muito perigosos, principalmente por poderem transmitir viroses. Aqui nós temos a larva do trips, né? Então a larva ela é diferente de uma larva de lagarta, por exemplo, que aqui ela tem as perninhas, né? Enquanto das lagartas não tem. Então as fêmeas elas colocam seus ovos nas flores e frutas jovens e as larvas se alimentam desse tecido. Então todo aquele prejuízo que acontece no fruto, né? Acontece devido ao ataque da larva. E depois elas entram no solo, na fase de pupa, e depois saem já como adultos.
e a vida delas é muito curta, então elas podem ter até 10 gerações por ano. Então esse esquema aqui é só para vocês verem como que é o ciclo de vida dela, e é muito rápido, né? Então o ovo, né, ele é colocado nas flores e nos frutos jovens. Ele vai demorar 4 dias para eclodir, e aí vão sair de lá esses insetos que são as larvas, né? Então a gente tem a larva do primeiro instar, que vai durar 2 dias, depois ela cresce mais um pouquinho, né? Se torna larva do segundo instar, mais 2 dias, e depois ela vai para o solo. E no solo ela pode ficar de 3 a 5 dias, né? Na fase de pré-pupa e pupa, onde ela vai fazer parte do seu desenvolvimento e sai do solo se tornando adultos. E esses adultos, eles sobrevivem por 13 dias. E ali eles vão colocar, né? As fêmeas vão colocar mais ovos e o ciclo continua. Então é muito rápido. Então, gente, o inseto é esse que vocês estão vendo na imagem. Então nós conseguimos observá-lo a olho nu, embora ele seja bastante pequeno, né? E devido ao ciclo de vida dele, nós temos bastante dificuldade em controlar esse inseto. Por quê? Porque as larvas ficam protegidas nas flores, as pupas ficam protegidas no solo, e o adulto, ele tem grande mobilidade e ele é carregado por longas distâncias pelo vento, né? Com a ajuda do vento, por ele ser pequeno, leve, e ainda tem asas, né? Então realmente é um inseto de difícil controle, e é um inseto que costuma criar resistência muito rápido a inseticidas. Então esse é um grande problema. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas lesões. Então os tríplices, eles marcam as frutas enquanto se alimentam, tá? Então as larvas vão se alimentar do fruto jovem e vai causar lesões, né, na casca. O fruto, né, à medida em que ele vai se desenvolvendo, ele vai tentando cicatrizar essas lesões, e aí sim começa a aparecer esse aspecto corticoso, né, e todos esses desenhos, né, na forma ou de estrias, ou na forma desses desenhos bem característicos, né, que parece um quadriculado. Mas nem sempre é assim, né? Isso acontece em alguns frutos e outros não. Pode ser que 2 espécies diferentes de tríplices façam, né? Causam 2, 3 ou mais. A gente, aqui das nossas amostras, né? A gente ainda está avaliando quantas espécies estão presentes. E acredito eu que cada espécie forma um desenho diferente, né? Um aspecto diferente na casca do fruto. Então, o aspecto interessante é esse dessa lesão quadriculada. Tem essa lesão, parece algumas ranhuras também. Tem uma lesão que é um pouco mais lisa e ela também se apresenta no fruto. O dano desse inseto, ele pode ser de 20 a 80% da safra de pitaia. Então é algo muito sério, né? Imagina um produtor perder 80%. Porque o que acontece? Um fruto com essa casca, ele não tem qualidade de mercado. Embora a polpa, né, não tenha prejuízo na polpa, mas o consumidor compra observando a casca, né, a beleza, a cor, o brilho. Então, quando ele se depara com um fruto com essa característica, realmente ele não quer comprar. E isso é um problema que nós realmente precisamos controlar. O que deixa ainda mais grave o problema dos tríplices é que eles são insetos polífagos, ou seja, eles se alimentam de várias espécies, podem se abrigar em várias espécies, como o abacateiro, mangueira, lixia, pimentão, ervas daninhas. Uma quantidade muito grande de ervas daninhas podem abrigar tríplices. Então ele fica ali, né, desenvolvendo o seu ciclo na planta daninha, e a gente não consegue perceber isso, e a hora esperando só o momento da pitaia ter fruto, ter flor, fruto. Quando
ela entra nessa fase, o inseto ele migra da planta daninha para a pitaia. Então nós temos que ter essa atenção com as plantas daninhas, fazer um manejo integrado das plantas daninhas, um manejo correto, para que a gente não tenha, né, esse foco de trips no nosso pitaial. E as medidas de controle, gente, nós podemos usar as medidas de manejo integrado de pragas, que é o famoso MIP, né, porque nós não temos muitas opções de controle do trips para pitaia. Isso é bastante problemático. Então, o manejo integrado de pragas, ele tem uma visão holística de todo o sistema, em que tudo deve ser controlado da melhor forma possível. Por exemplo, preparo de solo. Um preparo de solo bem feito, né, com arações profundas, mesmo que o sistema radicular da pitaia não seja profundo, né, ele é bastante superficial, mas o solo vai ter permeabilidade, né, então tudo isso auxilia a planta a ser mais saudável, e ela sendo mais saudável, ela tem uma maior resistência a ataques de pragas e doenças. Controle físico da praga. O que seria esse controle físico? Para trips é difícil, mas se a gente pensar em outro inseto, por exemplo, besouro, né? Seria a catação manual desses insetos, retirada disso da área. O monitoramento das pragas, eu já vou falar isso no próximo slide. Rotação de culturas, né? Então, a pitaia a gente não consegue rotacionar porque ela vai ficar muito tempo na área, mas a gente consegue rotacionar o que está na entrelinha, né? Muitos produtores usam a entrelinha para plantar culturas anuais, esse tipo de coisa. Então, é preferível plantar culturas anuais do que deixar o mato, né? Que é abrigo para trips. E aí a gente pode colocar, né? Rotacionar as culturas ali na entrelinha. Espaçamento e densidade do plantio, né? Quanto mais adensado, mais o risco, né? Da gente aumentar aquele microclima ali, proteger mais o inseto, e ele aumenta sua população. Controle químico. O controle químico é uma última opção que a gente usa. Para pitaia, a gente pode considerar óleo de nim como um controle químico, né? Apesar de ser um produto que é registrado na agricultura orgânica, mas é um produto que é passível de ser usado no controle, mas a gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Controle biológico, né? Sempre que possível a gente usar controle biológico, seja com fungos, com vírus, né? Que atacam insetos, fungos que atacam insetos, os próprios inimigos naturais, que são outros insetos, né? Que se alimentam desses insetos, e o uso de variedades resistentes. Esse eu acho o mais interessante, né? Assim que a gente conseguir identificar quais as variedades que são mais resistentes que outras, a trips e a outros problemas, né, a gente passa a recomendar essas cultivares para as regiões. E acredito que em breve a gente vai poder fazer isso, porque graças a muitos produtores rurais que nos doaram gentilmente uma quantidade muito grande de mudas, né, para identificação na Universidade Federal de Lavras, nós temos agora um banco de germoplasma e nós podemos testar, né, as variedades assim que elas forem identificadas. Nós vamos poder testar quais que são mais ou menos resistentes ao ataque de trips. E nós já vimos que isso já acontece, né, empiricamente. Os produtores já me relataram e eu mesma já observei que as variedades brancas, elas não são tão acometidas desse problema quanto as variedades vermelhas. Então, aí a gente já está vendo que existe realmente essa diferença entre as variedades. Então, gente, não dá para falar sobre MIP sem falar no sistema de monitoramento, né? Que podem ser na forma de inspeções visuais das flores ou na forma de armadilhas. As armadilhas, elas podem ser azuis ou amarelas,
são armadilhas de cola, né? Os insetos têm algumas espécies de trips que têm preferência pela cor azul, outras pela cor amarela. Essas armadilhas são colocadas na lavoura e ali os insetos vão grudando nela, né? E dependendo do número de insetos que são grudados, aí se faz um cálculo se vale a pena já entrar com controle ou não, né? Porque às vezes o nível, o dano econômico causado não chega a pagar as despesas com produtos, né? Produtos defensivos diversos e a mão de obra. Só no momento em que o prejuízo ele é maior que os gastos com o controle é que realmente se decide por lançar a mão do controle. Isso se chama de nível de dano econômico. Então, com base no número de insetos, nós vamos saber se vai entrar ou não vai entrar, se atingiu ou não o nível de dano econômico. Para a pitaia, nós não sabemos ainda esse nível, né? Cálculos vão ser feitos para a gente saber realmente em que momento se deve entrar com o controle químico, ou o controle biológico, ou qualquer outra medida de controle que for adotada. O controle biológico, né? O controle biológico são insetos que vão predar trips. Então, aqui a gente vê um percevejo, né? Se alimentando de larvas de trips. Aqui a gente vê um ácaro predador, né? Também se alimentando das larvas. E tem muitos outros, né? Joaninhas, larvas de crisálidas, vários outros insetos que podem predar as larvas. A Beauveria bassiana, né? Que é um fungo muito comum, muito usado no controle biológico de várias pragas. Então, ele também ataca, ele também mata trips. Bom, essa tabela aqui é para pitaia, é uma tabela que está disponível no site do Ministério da Agricultura, que é para algumas espécies que têm controle químico insuficiente, ou seja, não tem produto registrado para controle de problemas diversos na cultura. Então, aqui o Ministério da Agricultura disse que tem alguns produtos que poderão ser usados, né, para algumas pragas, né, como percevejo, pulgão, fungo, tiririca, brasileirinho, lagarta, enfim. Esses produtos, aqui tem a marca comercial deles, o número de registro, a classe toxicológica, tá? E, né, se é fungicida, inseticida, herbicida. E aqui nós temos um produto que é eficiente para o controle de trips, que é esse aqui, o óleo de Nim, apesar de que aqui para pulgão preto, mas você pega pulgão preto, trips, outros insetos, ácaros também. E o produto que pode ser usado é o Azamax, que é o nome comercial do óleo de Nim. Por quê? Existem centenas de marcas de óleo de Nim no mercado, né? E tem um princípio ativo que se chama azadiractina. Então, esse produto aqui, ele tem uma quantidade adequada de azadiractina que outros produtos nem sempre têm. Então, para pitaia é bom a gente usar essa marca, tá? Então, gente, o que fazer? Realmente é isso mesmo, controle com óleo de Nim, controle biológico com Beauveria bassiana, né? Os controles culturais, a nutrição adequada, tudo que vocês puderem fazer de melhor para aquela lavoura, né? Ela sempre vai estar bem nutrida, bem sadia e com mais resistência às pragas, né? E usar a mão, então, desse manejo integrado, né, que contribui para o benefício econômico dos produtores, reduzindo o custo de produção, né, pelo uso eficiente de insumos
maximizando a qualidade e rendimento da cultura, obtendo um sistema ecologicamente produtivo e sustentável. Essa é a referência do artigo que eu usei, né, para me embasar, para fazer essa apresentação. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem escrever nos comentários que a gente responderá. E se gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscrevam no nosso canal do YouTube e sigam a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigada! Bom dia, gente!